Olá pessoal, tá começando o Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos trazer a tendência de compartilhamento de serviços em condomínio. Tem alguma coisa disso no seu condomínio? Lavanderia, coworking, segurança, a gente vai falar um pouco sobre isso. Priscila, você quer começar? Posso começar? Não. Agora, hoje eu posso falar? Não. Hoje você vai me deixar falar? Depende. Muito obrigada. Vai precisar de silver tape? A gente obrigada. tem 5 minutos para cada um. Bom, a questão do compartilhamento é uma questão, é um tema atual, mundial, que a gente está sentindo isso aqui em São Paulo e eu creio que nas outras capitais também. Desde dentro do condomínio como fora do condomínio, né? Eu acho que nós já falamos aqui, ou nós já conversamos entre nós, eu não tô lembrada muito bem, eu sei que conversei com a Vanessa e com o Carlos, mas não sei se foi no programa, se foi fora do programa. Bom, uma tendência que nós estamos vendo muito aqui em São Paulo agora é a questão do compartilhamento em relação à segurança, né? Você não precisa o condomínio não precisa sozinho buscar a segurança do seu prédio. E não é só o seu prédio que conta. Se você tiver só seguro no seu prédio, como vai ser o caminho até o seu prédio, né? Você tá vindo a pé, você tá passeando com o seu cachorro. Então, trazer a questão de coletividade, trazer o conceito de coletividade para dentro do condomínio. Sejam com postes de segurança, em que você divide isso com os seus vizinhos, você divide essa responsabilidade, uma responsabilidade que talvez não seja particular, que é pública, mas que, para o bem-estar dos condôminos, dos moradores, isso vem ganhando adesão e vem crescendo aí. Quem tá na região de Higienópolis, Faria Lima, tá vendo isso vir com bastante... Pinheiros, Jardins, tá vendo isso vir com bastante força, né? Além dessa questão de fora, existem às vezes feiras de food truck, festas, a gente não tá muito... Agora que o negócio voltou, mas você pode fazer isso dentro ali do seu quarteirão, você tem 4 prédios que são ali e podem ser naquele local, pode ser uma festinha naquele local, ou uma feira, ou... Tudo isso com organização e com boa vontade é possível de ser feito, e aí você traz o mesmo conceito para dentro de um condomínio. Hoje o condomínio não é mais você sozinho, né? Você entra na sua casa, bate a porta e acabou. Além de se preocupar em não atrapalhar os outros, você pode criar amizades e criar vínculos ali. E também você pode dividir, como o Rogério falou, uma lavanderia. Os condomínios clube trouxeram esse conceito que a gente estava falando no começo. Os condomínios clube trouxeram a possibilidade de dividir, né? O conceito de você ter uma assessoria esportiva ou alguma coisa em que você pode dividir um personal que, na verdade, está dando aula para os seus filhos dentro da piscina do seu condomínio. Então, assim, você traz isso para a coletividade dali de dentro e isso cria vínculos. Eu acho que um ponto importante é assim, a nossa sociedade está sempre em transformação e as necessidades e as ideias também vão mudando, né? Essa questão do compartilhamento passa muito pela questão de sustentabilidade também, né? Então, o que está acontecendo hoje nas grandes cidades, e eu acredito que seja no mundo inteiro, né? As casas estão ficando cada vez menores, porque se você pegar o preço do metro quadrado na região nobre de São Paulo, é caríssimo. Então, os apartamentos estão ficando cada vez menores e estão levando facilidades que eram dentro da sua casa para fora, do tipo um coworking dentro do condomínio, a lavanderia dentro do condomínio. Você não precisa ter uma máquina de lavar dentro do seu estúdio de
18 metros quadrados. Você usa a do condomínio. Você não precisa ter seu escritório dentro do seu estúdio. Você usa o do condomínio. E isso também tem uma questão de sustentabilidade. Você pega um prédio com 300 unidades. Em vez de cada unidade comprar uma máquina de lavar roupa, uma máquina de secar roupa, que isso vai absorver uma série de elementos naturais, de elementos escassos, você tem 4 no condomínio. Então você economizou 296 máquinas, vamos dizer assim, né? E além disso, você lava mais consciente, eu não sei, mas tipo, você tem o trabalho de descer para lavar a roupa. Então você vai pensar... E paga, né? Eu preciso... Você tem o pay direto, né? Não é só quando vem a conta de luz ou quando você tem que trocar a máquina. Então você acaba pensando mais. Né? Isso é explodido para outras tantas coisas, né? Compartilhamento de veículos. A geração abaixo da nossa faz isso muito melhor que a gente. Porque a gente sempre foi acostumado a ter. A gente não foi acostumado a dividir, né? A nossa ideia era sempre ter... Me ocorreu agora o compartilhamento da própria moradia, né? A questão do Airbnb é um compartilhamento de moradia, né? Mas assim, para que você vai ter um carro que vai ficar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, se você usa o carro uma vez por semana? Para que você vai ter o carro? Né? É uma mudança de paradigma mesmo. Tem a questão das bicicletas compartilhadas também, que você pode trazer para dentro do condomínio. Eu, particularmente, achei a ideia de transformar um canto ali em local para dar banho no pet, porque o cachorro não toma banho todo dia, né? Não é saudável, etc, etc. A maioria das pessoas hoje, quem não tem, quer... né? E mesmo quem não quer, tem. Aquela coisa bem... Então, você pode ter um local mais confortável para dar o banho no seu cachorro, ou até para chamar alguém para dar um banho no seu cachorro dentro do condomínio. Agora, existem carros que dão banho no cachorro, e você pode trazer isso para dentro do condomínio. Trazer uma facilidade. É um compartilhamento que traz uma facilidade. Agora já me proibiram de falar de novo. Mas, sabe, o Rogério mencionou um ponto que eu acho interessante. Tem muito a ver, eu não sei, eu enxergo que essa modalidade de compartilhamento de serviços, de benefícios que vêm sendo trazidos para dentro dos condomínios, está muito em linha com uma mudança geracional que nós estamos presenciando na geração atual, né? Que o Rogério acabou de mencionar, né? Essa garotada que está aí, né? Que nasceram aí no início do século, né? É uma garotada que... Por exemplo... Você tem uma em casa? Hã? Você tem uma em casa? Sim, eu tenho uma em casa. Vai fazer 19 anos daqui a pouco. A gente sabe, na nossa época, completamos 18 anos, qual era o primeiro desejo? Sonho? Ter um carro. Nossa. Ou pelo menos uma moto, né? Minha filha não pensa... Ela não tirou nem carteira de habilitação, pra vocês terem uma ideia. Não tem interesse. Não tem absolutamente nenhum interesse. O fato é que eu acho que isso tá... De alguma forma... Essas duas situações que nós estamos vivenciando, elas meio que... elas compartilham, vamos dizer, elas são motoras de uma mudança da nossa sociedade, né? Quando você fala desses serviços compartilhados, porque uma preocupação que eu acho que qualquer síndico tem de agregar serviços primeiro, existe espaço físico dentro do condomínio para isso? Para esses condomínios grandes, condomínios clubes, isso já uma coisa, já foi concebido desta forma. Mas e aqueles prédios, aqueles condomínios antigos de 30, 40 anos que não tinham esse conceito? Como agregar esse tipo de serviço? Quer ver, ainda indo na linha do compartilhamento, professores de inglês. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tenho condomínios que cada vez mais trabalham com essa modalidade de fechar um pacote com uma professora de inglês e ter aula dentro do condomínio, com meia dúzia de crianças, uma professora particular, em vez de... antigamente a gente via... meu filho precisa estudar inglês, contrata-se professora particular. Hoje, dentro do condomínio que eu moro, a gente já tem um serviço em que você tem lá uma escola de inglês e os moradores, pay per use, né? Os moradores querem fazer aula de inglês, então tá bom, os filhos
A professora vai ali dar aula dentro do condomínio. Nós não moramos no mesmo condomínio, mas eu tenho um grupo de cachorro, de pessoas que têm cachorros, e é sempre assim, compras coletivas têm um custo menor. Então, olha, gente, eu tô precisando comprar uma caixa de transporte, por exemplo. Eu consigo mais barato se eu conseguir 10 pessoas que precisam de uma caixa de transporte. Pô, as grandes startups, os grandes aplicativos começaram dessa maneira. E eu acho que a gente pode trazer essa inovação, que não é tão nova, né? Mas trazer para dentro dos condomínios. E como? Às vezes facilitando. Você coloca ali no portal mães que gostariam de participar do grupo de troca ou do grupo de compra e venda. Porque mãe é um negócio que é um avião, né? Elas vendem, a meia não serve mais, já tá vendida, o body não serve, já vendeu, tem novo. É um negócio impressionante. E isso acaba trazendo um vínculo entre as pessoas. Isso é interessante, né? Então, a gente fica de olho no mundo e traz isso para dentro dos condomínios. O conceito foi trazido pelos grandes condomínios clube, mas é possível fazer de outras formas nos condomínios menores, né? Mas ainda alinhando do que você falou, Carlos, eu acho que isso é um grande desafio para nós que pretendemos nos perpetuar nessa profissão por mais algum tempo, porque hoje nós lidamos com a geração mais ou menos igual à nossa, né? Mas, inevitavelmente, nós vamos começar a lidar com a nova geração. Eu diria que nós estamos lidando com a transição. Com a transição. Como a Vanessa fala, cada condomínio tem o seu DNA. A gente já entrou em condomínio que o público era muito mais novo. Que você vê que é o primeiro apartamento, né, que a pessoa pôde comprar. Então, as necessidades são outras. A questão dos mercados, por exemplo. Se você fala isso num prédio em que as pessoas são mais velhas, colocaram no prédio que meu pai mora. Colocaram aí um mercadinho. Aí você vê... Meu pai fala assim, tá, gente? Ele é italiano, então ele... Colocaram aí um mercadinho que você pega os negócios, mas qualquer um pode roubar. Aí eu tive que sentar, explicar pra ele. Falar, pá, então... Tem a tecnologia, tem câmera, eles identificam, você consegue pagar, tem aplicativo, etc, etc. E você fala num prédio, vocês querem um mercadinho? É agora. Não, né? Eles pedem, eles não esperam nem você oferecer, Exatamente. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos estar antenados, que muitas vezes vem pro benefício, inclusive essa questão da segurança compartilhada. E isso agrada gregos e troianos, tanto os novos quanto os mais velhos, com né? certeza. E umas senhorinhas falaram assim, eu me senti tão mais segura com aquela câmera ali do lado de fora, filmando a rua. As pessoas do comércio em volta vieram agradecer, entendeu? Então é assim, e aí quando agradecem eu falo assim, bom, mas não adianta só a gente fazer. Se você colocar, a gente vai ter um campo de visão maior, e aí a área vai ficar segura como um todo. Então, é o nosso pensamento mesmo, que ele precisa ser ele precisa virar a chavinha, né? Eu acho que é bem na linha do que a gente sempre fala. O ecossistema está mudando, né? Então a gente precisa entender, né? Não adianta, eu falei isso uns programas atrás, e até a Vanessa deu uma complementar, que ela falou que a evolução é individual, né? Não é porque a gente aprendeu de uma forma que a gente tem que morrer com aquela nossa certeza, né? Se você não aprende diariamente, você não muda diariamente, você vai ficando para trás. Você ficar para trás na sua vida pessoal, né? Você ter os seus dogmas, seus paradigmas pessoais e não querer quebrá-los é uma coisa, né? Agora, no profissional, se você começa a ficar uma pessoa retrógrada e inflexível... Que não quer evoluir. Exato, você fica para trás, com né? certeza. Você não acompanha as evoluções. Você vai ter o seu nichinho ali fixo, só que esse nicho tende a cada vez diminuir, né? Eu acho que a mensagem aqui... Primeiro, deixa eu fazer um comentário. Eu tô surpreso que a Vanessa ainda não falou nada. E ela nem tá eu tô assim, eu tô chocado, mas tudo bem. Eu tô sem nada. Eu tô chocado. Mas eu acho que a principal mensagem aqui hoje já existe uma
série de serviços que são prestados para condomínios, não importa se de grande porte ou de menor porte, ou de pequeno ou de médio, enfim, mas uma série de serviços que eu chamaria compartilhamento, serviços coletivos, realmente, né? que são comodidades que a gente traz para os condôminos e que a principal mensagem é: a gente não deve se fechar para essas novas ideias. Por isso que eu falo que nós estamos atuando na transição dessa geração, da nossa geração, que tinha uma outra visão, e dessa nova. Porque mesmo que cada condomínio tenha o seu DNA, como a gente sabe, né, a gente trabalha com diversos condomínios. Então a gente tem que estar disposto a ouvir novas ideias, verificar se aquilo é aplicável naquele determinado condomínio ou não, trazer essas ideias para os outros condomínios. Não existe nenhum problema nisso. E sentir aceitação. Exato. Também, né? E com isso, buscando cada vez mais comodidade, benefícios, benfeitorias para os moradores, que esse é o nosso objetivo. Não é só administrar bem o patrimônio, mas também garantir que as pessoas se sintam bem em casa, morando dentro de casa. Essa questão é um mindset, uma mudança significativa que deve ter no comportamento das pessoas, de que os condomínios eles evoluem, e ainda bem por isso. Eu entendo que o grande desafio dos gestores é quebrar algumas crenças limitantes que ainda persiste em alguns condomínios, em alguns condôminos, com relação às evoluções que estão aí acontecendo no mercado condominial e de uma forma realmente agressiva, né? Hoje tudo está girando no mercado condominial, que gera bilhões de reais, e obviamente que é a bola da vez, e por muito tempo. Tanto é que quando a gente fala das lavanderias tendo interesse em partir para o segmento condominial, a gente não via falar disso. Hoje você não vê mais grandes lavanderias fora dos condomínios. É muito difícil. Né? Você vê dentro... Ó, se você não me deixar falar, aí vai ser difícil. Aí, ó, não, até só para não esquecer. Então, assim, a gente fala das grandes lavanderias que hoje estão dentro dos condomínios. Você já não vê na vizinhança. Você fala do compartilhamento de câmeras de segurança na vizinhança, que tem a ver com o direito de vizinhança, porque a gente não consegue ter um condomínio e não lidar com a vizinhança, com os vizinhos. E quando a gente fala em compartilhamento de informações de segurança, a gente traz uma novidade? Não. Nós somos monitorados o tempo inteiro por todo mundo. A única questão estamos aí junto com a segurança pública, cuidando da segurança privada de uma forma compartilhada. Quando a gente fala aqui, olha, de carros elétricos, né? Hoje é uma novidade, já não é mais novidade, gente. Há 3 anos eu já fiz a implementação no primeiro condomínio meu, compartilhamento de tomadas para carros elétricos. A gente hoje fala de carros que estão aí sendo colocados em vagas de visitantes para locação dos próprios condôminos, para não ter mais aquela questão de ter o próprio veículo, economia de PVA, economia de seguro, economia de quê? Sustentabilidade pro planeta. A questão das bicicletas compartilhadas, começou com bancos aí trazendo isso para a população em geral, e hoje a gente vê também isso com bicicletas usadas, doadas dentro dos próprios condomínios, sendo compartilhadas pelos próprios moradores. Enfim, quem não tivesse a consciência do compartilhamento, né? Eu sempre falo o seguinte: é melhor dividir o caviar do que comer merda sozinho. É e essa M, que é a grande só verdade. M. A M, então é melhor dividir o caviar que comer M sozinho. M sozinho. Então, quem não tiver essa ideia tá realmente retrógrado, tá na contramão. E a evolução dos condomínios é essa: compartilhar, ter espaços cada vez menores para moradia, mais compartilhamento das ações. Quando falamos de compartilhamento, a gente fala também de portarias remotas, em que um condomínio menor, né? Porque até pouco tempo a gente não tem um conceito de uma portaria remota em grandes condomínios. Eu acho que isso vai chegar a mudar, né? Já tá mudando. Já. Mas vai mudar de uma maneira diferenciada. Cada vez eles estão evoluindo mais e tá abraçando condomínios maiores. Mas um condomínio menor pode dividir com... Não precisa ser do condomínio ao lado. Pode ser em qualquer condomínio. O controle divide de acesso. A plataforma, né? E isso traz benefício pro próprio condomínio, seja a redução do custo, seja uma maior segurança, inclusive, né? Então, a gente tem que ter a mente aberta.
Só vou fazer um último comentário em cima desse item, que isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção quando você fala, por exemplo, a gente está falando de lavanderias compartilhadas nos condomínios. Um modelo que existe desde sempre nos Estados Unidos, e nunca veio para cá. Isso que é interessante. Você vê como a cultura de um país faz toda a diferença. Quem nunca viu em filmes americanos, ou quem já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos, aquelas lavanderias coletivas que você entra, você tem uma série de máquinas, você usa, é o autosserviço, você põe lá a moedinha, você lava, você enxágua, você seca. Muitas das vezes o pessoal, eu via nos filmes, eu falava assim, gente, como é possível? O cara vai lá, coloca aquela roupa toda pra lavar e vai embora. E deixa lá tudo. E ninguém leva a roupa dele. Ninguém leva nada, né? Aí depois... já é país de primeiro mundo e mais consciente, né? Mas enfim. É interessante. E esse tipo de serviço é uma coisa que nunca chegou no Brasil, né? A gente aqui tem um modelo de lavanderia totalmente diferente. Veio agora algo parecido nos condomínios. Então você vê como existem essas E é interessante nuances. também porque isso pode... Não precisa ser necessariamente a máquina, né? Às vezes a lavanderia pode prestar um serviço de você ter um armário em que você vai deixar as roupas ali, essa lavanderia fora, retira e traz de volta. O projeto da maior rede que atua em condomínios de lavanderias aí era também fazer essas lavanderias igual nos Estados Unidos nas ruas. Só que com a pandemia eu acho que isso ficou um pouco para trás, mas assim, eu tive acesso ao projeto deles, e o projeto deles era atuar nos condomínios em primeiro momento, porque é um público cativo e garantido, mas no segundo momento era realmente fazer o modelo, trazer esse modelo americano para o Brasil, com self-service mesmo, não é self-service, mas é o autoatendimento. Você não ia ter nenhum funcionário, você ia ter um cadastro, você ia bater no QR Code na porta, você ia entrar, colocar sua roupa, fazer o pagamento na hora ali pelo aplicativo da lavagem, da secagem, pegar suas coisas e ir embora. Você não ia falar com ninguém. Como nos mini-mercados hoje. Isso, exatamente, isso. É evolução. Até nos mercados, né, fora... Já tinha, né? Eles estão trazendo essa característica implantada nos condomínios para os mercados de fora também. Então o condomínio também está exportando esse know-how, essa tecnologia. Coisas que a gente via há muito tempo fora, né? Em que você pega as suas compras, você mesmo passa as suas compras, você paga. Só tem alguém lá se você precisar de ajuda, né? É incrível. Legal. Gente, acabou nosso tempo. Foi um programa mais descontraído nessa semana, com umas coisas, mais curiosidades. A gente espera que vocês tenham gostado. Procura a gente nas plataformas de áudio e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.